Hoje se completam 100 dias do governo Lula. Para muitos, tudo aquilo que foi dito na campanha e que acreditaram em Lula e votaram em Lula começaram a perceber que a história da picanha e da cervejinha foi mentira. Alguns consideram isso um verdadeiro embuste, ou seja, realmente foram enganados. Quando a gente fala sobre a mentira no mundo filosófico, aplicando isso sobre a política, a gente remonta aqui Immanuel Kant. Immanuel Kant, que não era nem de direita nem de esquerda, mas prezava muito pela coerência no que falava, ele escreveu o livro sobre a paz perpétua. Ele falava que a mentira é inaceitável e nunca deve sair da boca de um político, porque quando ela sai da boca de um político, torna aquele político inapto a exercer um cargo público. Já um outro filósofo, esse de esquerda, comumente declarado à esquerda, que foi Michel Foucault, ele escreveu A Ordem do Discurso. Ou seja, aqui na Ordem do Discurso, no livro A Ordem do Discurso, ele diz que a mentira é aceitável sim, e que o político pode utilizar a mentira para mudar a percepção da realidade, controlar e moldar a opinião pública, usando quem ao seu lado? A mídia. Tenho certeza que você vai saber a resposta. Você acha que Lula se molda mais ao Kant, que diz que a mentira é inaceitável, ou ao Foucault, de esquerda, que diz que a mentira pode ser utilizada? Qual dos dois você acha que Lula observa? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Prazer enorme poder estar aqui e falar sobre política com vocês, trazer a nossa análise política, a nossa opinião sobre o que acontece na vida pública. E enfim, buscando um Brasil melhor. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos aprender junto. Eu estou aqui aprendendo junto com você, discutindo com você, para a gente realmente entender a política como ela é. Bora entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos com essa matéria aqui do Estadão. Olha só que interessante. Primeiros 100 dias mostram Lula refém da polarização e da própria bolha. Pois é, interessante a gente ver essa matéria aqui partindo do Estadão, porque este é o Lula de hoje. É um Lula que ainda está no palanque político, ele acha que está em campanha política. Ele vai estar em campanha durante 4 anos, e você sabe que durante campanha é época de mentir. Depois da campanha é época de roubar. Infelizmente, é assim que a maioria dos políticos pensam. E Lula, ele está dentro dessa bolinha, ainda está no momento em que ele já juntou o momento de campanha com o momento de estar ali aproveitando de tudo que os recursos públicos podem trazer para a companheirada, para os seus aliados políticos. Infelizmente, quem está pagando essa conta é você e sou eu. Mas Lula, dentro dessa bolha, ele está dialogando para a turma petista, ele está dialogando para os militantes radicais, ele veio com a promessa que queria trazer a paz, apaziguar essa guerra, essa polarização que existe entre direita e esquerda, e pelo contrário, ele aumentou ainda mais. Hoje, há uma polarização ainda muito maior, o discurso de ódio advindo da extrema esquerda é gigantesco. E também da extrema direita, ou seja, estão quase a ponto de partir para uma guerra. Isso é errado. E Lula prometeu acabar com isso, pior, ele tentou apagar o fogo com gasolina. Outra matéria do jornal Metrópolis também corrobora isso aqui. 100 dias de governo Lula, ainda não emplacou nenhum projeto no governo. Lula não veio para governar, veio para fazer a UE. Não emplacou projetos, não sabe discutir, não sabe conversar, não sabe dialogar com o Congresso, ainda acha que é do tempo do mensalão, que era só chegar, oferecer dinheiro e estava tudo bem. E não é. E não é. É por isso que nós estamos nesse caos econômico. Em 100 dias já foi suficiente para mostrar a que Lula veio. A que Lula veio. E infelizmente ele não veio para governar para todos os brasileiros. Quem votou em Lula acreditando nisso e não é da ala radical já percebeu. É por isso que Lula vem perdendo popularidade o tempo todo. Está na sua pior fase da popularidade. O pior momento que ele já teve. E a tendência agora é piorar. A
tendência é piorar, porque aqueles que acreditaram nas promessas da esquerda já estão se desiludindo e vendo realmente como a esquerda age no poder. Vamos falar agora de Flávio Dino, vamos falar do ministro da Justiça. Essa matéria foi publicada no Hora Notícias, Hora Brasil Notícias. Dino afirma que CPI sobre atos do dia 8 de janeiro atrapalharia investigações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a afirmar na sexta-feira que a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre atos de 8 de janeiro em Brasília atrapalharia as investigações sobre o próprio caso, além de tirar o foco da tramitação de outras pautas mais importantes no Congresso. A CPI ainda não começou, a CPMI. E até agora Lula não aprovou nada. Qual é a desculpa? Qual é o argumento fajuto e esfarrapado que eles vão utilizar? Não tem desculpa, não tem argumento. Agora uma coisa é certa. A gente está vendo noticiado na mídia o tempo todo 60 milhões de reais oferecidos para deputados que retirarem um nome da CPMI. O que Lula tanto teme? Ele mesmo falou em uma entrevista lá para o Serginho Groisman, há muito tempo atrás, que se não tem medo da CPI, por que não deixa instaurar? Ele falou isso contra o seu algoz, o Fernando Henrique, à época. E agora, por que o discurso mudou? Há algo obscuro nesse caso de 8 de janeiro. E Lula sabe disso. Lula está apavorado com a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E a gente tem que saber o que vai surgir a partir disso, o que vai sair a partir disso. A gente vai continuar analisando, a gente vai continuar esperando, mas uma coisa é certa. Os investimentos de Lula contra essa CPMI, as falas do ministro da Justiça, que deveria ser um dos primeiros a falar, não, realmente, vamos encontrar isso aqui. Só mostra uma coisa. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde há medo, é porque tem algo errado escondido. Não tenha dúvidas disso. E a gente vai estar acompanhando passo a passo dessa CPMI. Bora falar agora ainda de base de Lula. Olha essa matéria que foi publicada aqui no Terra Brasil Notícias. Lira volta a alfinetar Lula e rejeita retrocesso no marco do saneamento. Esse editorial, essa matéria, utilizou uma palavra que eu utilizaria ela para definir o governo Lula. Retrocesso. Ou seja, perder aquilo que o Brasil veio construindo. O marco no saneamento é uma matéria que teve, com toda certeza, um avanço importantíssimo para todo o brasileiro, em especial aquele mais pobre. Quem apoiou e aprovou esse projeto sabe que é um projeto que dá um capital político para qualquer deputado ou senador, ninguém vai ter coragem de ir contra isso. Teve uma aprovação quase que unânime, apesar da discordância do PT. E o grande ponto aqui é que Lira se insurgiu contra Lula, alfinetou Lula, mas cada alfinetada é um pouquinho a mais para comprar a briga. O Lira só está esperando o momento. Lira não vê a hora de poder instaurar um processo de impeachment contra Lula. Ele está esperando só o momento certo. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Lira não suporta a gestão Lula. Não consegue dialogar, não aprova nada, é um governo retrógrado, é um governo do retrocesso. A própria mídia, até a de esquerda, já está vendo isso e já viu que precisa mudar. O problema é que a salvação do Brasil vem na mão de Alckmin, que não é o que todo mundo quer. Mas talvez seja um meio termo. Eu garanto uma coisa para você, ao meu ver, é melhor do que Lula. Outra matéria que eu trago para vocês aqui, do UOL Notícia. Retrocesso. Infelizmente, a maioria das matérias que a gente tem que trazer durante esse governo é de retrocesso. A segurança pública está ficando um caos, algo assustador de se ver. Olha essa matéria. Arrastão na linha amarela do Rio de Janeiro faz motoristas voltarem na contramão. Dá uma olhada como que tá ficando. Ai, arrastão na linha amarela, geral voltando de ré, até civil voltando de ré. Geral na contramão. Geral voltando na contramão na linha amarela, ao vivo, hein?
Sexta-feira santa, hein? O que eu estou dizendo para vocês? Esse governo, ele fica aí querendo dar palpite em questões internacionais, em guerra da Ucrânia, em Rússia, por questões ideológicas. Os problemas internos que nós temos aqui no Brasil são muito maiores. A mídia, e essa mídia é culpada demais do retrocesso que a gente vive hoje, ficava criticando o Bolsonaro, falando que Bolsonaro era um pária internacional. Bolsonaro não dialoga com o mundo, é um pária internacional. Nós tínhamos problemas internos para resolver. E quando você tem problema dentro da sua casa, não adianta ficar papeando com o vizinho, você tem que resolver os problemas internos. É muito melhor do que você ficar caçando briga com o vizinho, conversando fiado com o vizinho, ou conversando com os vizinhos errados. Sabe qual é a impressão que me dá? Que Lula é aqui o líder da casa, e em vez de cuidar dos problemas internos que tem aqui dentro da casa e que está começando a tomar proporções gigantescas, briga entre a mãe e a filha, brigas entre o povo que está aqui dentro, que é um caos, ele resolve sair para conversar lá fora assim, com aquele vizinho bêbado que quebrou a casa dele, que está desesperado e vem para pedir dinheiro para a gente. Eu estou falando ali do líder venezuelano. Aí ele quer conversar também com outro vizinho que mora mais longe, que realmente esse tem dinheiro, tem condições, mas esse é um cara que gosta de mandar em tudo e explorador. Pois é o que Lula está fazendo. E continua mostrando que todas as suas promessas de campanha eram mentiras, principalmente quando você fala em gestão do patrimônio público, em princípios de legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, enfim. Olha só essa matéria da Hora Brasil Notícias também. Casa Civil mantém sigilo sobre gastos de viagens nacionais e internacionais de Lula. Mais uma grande mentira deste governo. Disse que não teriam sigilos em nada, agora mantém sigilo sobre os gastos de viagem. Pois é, até quando a mídia vai continuar passando a mão na cabeça de mentiras como essa? Não dá. Então, enfim, a gente sabe que a mídia é grande responsável por grande parte desse retrocesso que a gente vive hoje. É por isso que ela perdeu, em grande parte, a sua credibilidade. Olha só, essa matéria que eu achei aqui, lá no fundo do baú, no túnel do baú, Luiz Fernando Serra, embaixador da França, tá, do Brasil na França. Olha só que ponto interessante aqui dessa fala. Lula é o chuchu da imprensa, tá? Quem publicou isso aqui chama Guerrilheiro Militar, é um perfil aqui que fez essa publicação, não sei se é de direita, se é de esquerda, eu acredito que é de direita, mas vale a pena a gente fazer essa análise aqui, dá uma olhada aqui. A floresta está aí de pé. E os dados sobre desmatamento, o crescimento, como é que o senhor explica? É o seguinte, eu explico o seguinte, expliquei em 2019, quando houve o grande incêndio. Eu disse, olha, até parece que o presidente Bolsonaro está com uma caixa de fósforo tacando fogo na floresta. Agora, o pior incêndio deste século aconteceu em 2005, quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, dito pela NASA. Agora, eu falei isso em 2019. O pior incêndio foi em 2005 e todos vocês, jornalistas daqui da França, ficaram caladinhos. E sabe por quê? Porque Lula é o chuchu da imprensa, é o queridinho da imprensa. Deu para você entender? Mentiram o tempo todo que Bolsonaro, que Ricardo Salles destruía a floresta amazônica, destruía o cerrado, que era um retrocesso para o meio ambiente. Mentiram todo o tempo. E aí agora, acho que não precisou muito tempo, porque já foi publicado que foi recorde de desmatamento na Amazônia em fevereiro. Recorde de desmatamento nesse trimestre no Cerrado brasileiro. Pois é. Mas aquela turma, a Marina Silva, tá calada. Vocês viram a Marina Silva falar alguma coisa? Não, a Marina Silva está preocupada em voltar à indústria da multa contra fazendeiros. É isso que está acontecendo. Vocês não estão vendo a imprensa reverberar como faziam contra o Bolsonaro, sobre o desmatamento, sobre os absurdos, sobre as aberrações que esse governo está fazendo no meio ambiente. Não.
Hoje saiu uma matéria também de que os Yanomamis estão voltando a ter garimpo lá. Já serviu ao propósito petista de fazer o auê contra o Bolsonaro. Tomem vergonha na cara de vocês, grande imprensa. Tomem vergonha na cara de vocês, jornalistas. Façam um trabalho sério, sem querer destruir a nossa nação. É simples assim. Parabéns ao Luiz Fernando quando ele falou isso aqui. A culpa é da imprensa. Lá em 2005, o maior desmatamento foi do Lula. Foi demonstrado, a imprensa calou. O Lula é o chuchu da imprensa. Agora, a mídia ficou caladinha e não fez o auê porque Lula está destruindo a nossa floresta amazônica de novo. Não é que Lula está indo com fósforo pôr fogo lá, não. É que Lula está sendo conivente, mas a mentira esteve aí o tempo todo. É por isso que eu citei Kant quando ele falou sobre a mentira, é por isso que eu citei Foucault quando falou sobre a mentira. Por quê? Porque a mentira sempre esteve aí. E agora está na hora de você que está me assistindo falar isso. Está na hora de você que está me assistindo falar para o seu vizinho, olha, tá vendo essa matéria aqui, ó? Você lembra que falaram que Bolsonaro foi o cara que mais destruiu? Pois é, teve um incêndio em 2005, foi o mais grave de todos. Era o Lula que era o presidente. Pois é, Lula tem 100 dias. Em 100 dias é recorde de desmatamento dos últimos 15 anos. Pois é, mentiram para você, meu amigo. Acho que mentiram para você. A verdade é essa. A verdade é essa. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo que a gente traz aqui para você. A gente quer sempre fazer uma análise mais séria, mais concreta de tudo aquilo que está acontecendo. Coloca no comentário se você gostou, sobre qual assunto você quer que a gente escorra aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.